A gravação foi iniciada, presidente. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Vamos retomar os trabalhos na reunião do mês de agosto. Nós temos a sessão em andamento do dia 13, do início às 9 horas. Tivemos antecipação de alguns itens da pauta ontem, dia 12. Já julgamos os processos 82, 83 e 89. Então, nós vamos dar sequência aos julgamentos pelo item 84. Relator Ricardo Gregório, recorrente América Fast Food. E aí, Ricardo, vamos lá? Bom dia. Vamos lá, então. Trata-se de um indeferimento de opção pelo Simples Nacional. Indeferimento constante do termo de indeferimento, data de registro de 20 de fevereiro de 2015, que não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional formalizada pelo contribuinte em 30 de janeiro de 2012. A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos a seguir relacionados. Aí você tem os 3 tipos de débitos. Débitos previdenciários na matriz, 0001, débitos previdenciários na filial 0006 e débitos não previdenciários na matriz, a título de RPJ, CSL, os períodos de apuração 4 de 2009 e 4 de 2010, e a título de fonte, RPJ, CSL, PIS, COFINS, constantes do processo, esse número 453.710 de 2004. Bom, em sua manifestação de conformidade, o contribuinte protestou, em síntese, que os débitos previdenciários foram regularizados anteriormente na modalidade de parcelamento, e que os débitos cobrados no processo 453.710 de 2004 encontram-se suspensos. Apresenta documentos visando fazer prova do que alega. A delegacia em Cuiabá, após análise dos elementos constantes dos autos, emitiu uma informação fiscal, cuja ciência por via postal se deu pela empresa interessada em 12 de fevereiro de 2015. Cientificada do conteúdo dessa informação fiscal, a pessoa jurídica interessada apresentou em 27 de fevereiro de 2015 uma outra manifestação de conformidade. Nesta nova peça de defesa, os patronos da empresa defenderam em síntese que os débitos previdenciários na matriz foram quitados em 10 de fevereiro de 2012, os débitos previdenciários na filial 0006 também foram quitados em 10 de fevereiro de 2012, o débito não previdenciário na matriz a título de CSL do período de apuração 4 de 2009 não procede. Os débitos não previdenciários na matriz a título de RPJ e a título de CSL de período de apuração 4 de 2010 foram pagos em 31 de 10 de 2012. Os débitos referentes ao processo, aquele 453.710 de 2004, foram quitados na integralidade. Bom, a DRJ, então, considerou procedente a manifestação de conformidade, considerando que, consoante o que dispõe a legislação, é cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulada pelas pessoas jurídicas que tenham débitos sem exigibilidade suspensas na data permitida para apresentar sua opção. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, essencialmente, alega que a jurisprudência do CARF, isso ocorre no sentido que deve-se aplicar o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos a partir da ciência do termo de indeferimento do pedido de opção, uma extensão do previsto no parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123, para fins da comunicação da exclusão do regime. É o relatório. Posso prosseguir? Pode prosseguir. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a unidade de origem registrou um novo termo de indeferimento referente à opção do ano calendário de 2012 em 20 de fevereiro de 2015. Isto ocorreu
porque ela própria constatou, quando proferiu a informação fiscal de folhas 131 a 134, que a interessada não havia efetuado o download do termo de indeferimento originalmente processado em 11 de fevereiro de 2012, conforme folha 53 a 59. É por essa razão que a nova peça de defesa apresentada em 27 de fevereiro de 2015 foi recebida como uma nova manifestação de inconformidade, folhas 148 a 158. A recorrente pede, então, que se aplique o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos a partir da ciência daquele termo, como extensão do previsto no parágrafo 2º, artigo 31 da Lei Complementar 123, cujo enfoque trata da comunicação para os casos da exclusão do regime. Alega que todos os débitos que motivaram o indeferimento já estavam regularizados quando da apresentação da manifestação de inconformidade. De fato, o dispositivo invocado aplica-se à comunicação de exclusão do regime. Veja-se aqui o artigo 31, parágrafo 2º, que os senhores conhecem. Perceba-se que a norma faz expressa referência aos incisos 15, as hipóteses dos incisos 5 e 16 do caput do 17 da mesma lei, que são esses que também estão reproduzidos aí embaixo. E é justamente no inciso 5, acima transcrito, que está fundamentado o termo de indeferimento, folhas 145 e 146, objeto da manifestação de inconformidade. Com efeito, há precedentes nesta casa que admitem a extensão da regra do artigo 31, parágrafo 2º, considerando a possibilidade de regularização no prazo de 30 dias para a apresentação da manifestação de inconformidade, também nos casos de indeferimento da opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Nesse sentido, o brilhante voto da conselheira Edeli Pereira Bessa, proferido no Acórdão 1101/1103, ao invocar a razoabilidade da referida extensão diante do silêncio desta faculdade no âmbito do indeferimento de opção. Confira-se. Eu reproduzi aqui trecho da ementa, admitido e regularizado o erro no recolhimento, papapá. Eu botei aqui, acho que porque até vi o presidente participou desse julgamento, por isso que eu repliquei aqui a participação de dos colegas conselheiros na época, na sessão. E grifei o trecho lá. Considerando que a lei silencia a respeito desta faculdade, no âmbito de deferimento de opção pelo Simples Nacional, é razoável concluir que este mesmo direito deve ser reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão também da constatação de débitos pendentes. Outro sim, o Acordo 1101/1061, do qual também participou a ilustre conselheira, que era da mesma turma já extinta 1101. Também tem lá esse precedente, também participou o presidente. Não, nesse caso não, participou só a conselheira, Edeli. Tá. Portanto, seja na forma de um termo de deferimento da opção ou de um ato de exclusão do regime, concordo que há que se conceder o prazo de 30 dias contados da data de sua ciência para a regularização dos débitos que motivaram o feito. Eu adiro a este entendimento. Cumpre, então, confirmar se os débitos foram mesmo regularizados antes da apresentação da manifestação de inconformidade, como afirma a recorrente. Apesar de a DRJ ter enfrentado essa questão sob o ponto de vista de que a data limite para a regularização das pendências era a de 31 de janeiro de 2012, uma vez que adotou o entendimento da unidade de origem e considerou como termo final de regularização o prazo para a opção ao regime, último dia do mês de janeiro do respectivo ano calendário, é possível extrair do voto condutor da decisão recorrida a seguinte análise da regularização dos débitos que motivaram o indeferimento. Bom, eu destaquei aqui os trechos da análise da DRJ, tratando aqui dos diversos débitos que eu relatei lá em cima, e eu vou até porque está muito pequeno de enxergar aqui, eu vou já na parte verde ali, que eu acho que é o que interessa para a minha conclusão. Finalzinho ali. Em relação aos débitos referentes ao processo, aquele 453.710/2004, cabe as considerações a seguir. Conforme consta nas folhas 41 desse processo, o processo aquele, né, se refere ao país,
parcelamento instituído pela Lei 10.084, de 2003. Em consulta aos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o pedido de parcelamento referente ao país foi validado em 29 de julho de 2003, sendo que folha 128, sendo que o parcelamento foi encerrado por rescisão, folha 129. Conforme consta folha 130, a rescisão do parcelamento país ocorreu na data de 1/11/2011. Aí eu volto para o meu voto. Como se vê, apesar de a grande maioria das pendências terem sido saneadas antes do prazo de 30 dias da ciência do novo termo de indeferimento, a decisão recorrida constatou que o parcelamento dos débitos referente àquele processo, que haviam sido incluídos no âmbito do país, foi encerrado por rescisão em 1/11/2011. Portanto, antes mesmo do ano calendário em questão. Sobre esse assunto, a empresa nada fala em seu recurso. Apenas equivocadamente afirma que o acordo da DRJ não cita a existência de nenhuma pendência, seja cadastral ou tributária, na época da apresentação de sua manifestação de conformidade. Porém, como já anunciado, essa afirmativa não procede. Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, esse era um dos débitos apontados, então, Ricardo. A decisão levou a esse débito, estava em execução de dívida, será? A minha opinião é que basta um débito não estar regularizado que... Não, se existe a pendência, né, ainda que adote essa interpretação mais elástica, realmente não teria como... Se os senhores compreenderam aí a situação? De fato, tem um débito em aberto. Tinha um débito em aberto, né, cara? Não sabendo qual que é a situação desse... desculpa, Gustavo. Desculpa. Gustavo, pode falar. A pergunta é só essa mesmo, porque, tudo bem, houve rescisão do parcelamento, mas então, objetivamente, está lá estampado que esse débito estava em aberto na data, é isso? É só esclarecimento. Eu não vi no recurso nenhuma consideração sobre esse débito. E a opinião da DRJ está clara ali, né? Ele tinha um parcelamento, o parcelamento foi rescindido, ele ficou com os débitos em aberto e nada falou sobre isso. Eles são os débitos aqui relacionados ali no acordo da DRJ, da última lista ali, pelo menos os 5 últimos, acho, se referem a esse processo. Isso. E ele não se manifesta, né? Fazer o quê? Paulo? Eu vou acompanhar o relator só pelas conclusões, só para me resguardar em relação a essa questão do prazo, né? Eu não me debrucei sobre essa... a gente não julgou, eu até ia perguntar. Não, a gente fez eu tenho a sensação que a gente julgou alguma coisa nesse sentido. Não, a gente fez uma outra analogia, que foi a questão da exclusão por iniciativa do contribuinte, quando ele fazia uma opção por uma atividade vedada, e aí ele era automaticamente excluído. E aí a gente fez a analogia dessa exclusão daí com a exclusão com o indeferimento da opção. Né? Essa foi a analogia que a gente fez. Eu acho que teve um processo meu e teve um processo, não sei se foi da Andréa ou do Ricardo, não lembro. Teve algum outro processo aí. Da Andréa, não foi? Nesse caso aqui, o prazo de final para regularização já é conhecido de muito tempo, né? Que é sempre o último dia útil do mês de janeiro do ano da opção. Então, assim, o contribuinte, desde muito tempo, ele tem como se precaver para saber se tem débito ou não e regularizar esses débitos. Então, assim, eu vejo essa distinção em relação à exclusão de ofício, quando o contribuinte, por algum motivo, ele pode até desconhecer que existia aquele débito ali e ele é surpreendido com o ato de exclusão. Então, faz sentido esse prazo para que ele regularize. Eu acho que no caso da opção, já há essa data de muito tempo conhecida dele. Né? Então, assim, a princípio, e aí a lei, assim, a lei não quis oferecer, né? Eu acho que o silêncio da lei aí fala muito, ela não quis oferecer esse prazo a ele, como ofereceu no caso da exclusão. Tá? Então, assim, a princípio,
eu não acompanho essa tese, mas para me resguardar, aí eu vou votar só pelas conclusões, acompanhando o relator, porque de fato o contribuinte tinha débito, né, pelo que está relatado pela DRJ. Ok, eu entendo que aqui, assim, eu não me lembro dessa, até participei de um dos julgamentos aqui, ele era relator, mas parece que há um silêncio de situações absolutamente semelhantes, então eu acho bem pertinente. Mas tranquilo. Para mim eu vejo que, assim, eu não acho que não é assemelhada a situação só por conta disso, entendeu? Assim, porque sempre você sabe de antemão que vai ser naquela data dali, a data limite para que você regularize. Ele pode até regularizar. No 1º de janeiro ele já pode tentar optar, ou até antes, eu acho que no ano anterior ele já pode tentar optar e regularizar esses débitos, né? Aquele 31 de janeiro é só a data limite para que ele regularize, e que já é conhecida de antemão. Ele não tem nenhuma surpresa, como tem no ato de exclusão de ofício. Ricardo, você tinha pedido para se manifestar? Mas eu retirei, eu não tinha certeza sobre o que eu vou falar, então é melhor ficar quieto. Obrigado. Tá bom. Gustavo. Eu nunca me debrucei sobre esse assunto. Aliás, as orientações que eu passava para os meus clientes era de que eles tinham que quitar os débitos antes de fazer a opção. Ou seja, para mim, eu não sabia que havia essa discussão, mas me pareceu razoável, reservando meu direito de mudar de opinião. Se isso voltar, eu vou acompanhar o relator. Ok. Flávio? Acompanho o relator, presidente. Andréia? Eu também me chamou, quando o Ricardo começou a relatar, também me chamou a atenção ele ter colocado essa exceção. Porque normalmente eu até fui verificar, será que é termo de opção ou é outra questão que está sendo apontada? Me parece que em relação ao termo de opção, realmente é muito claro que seja no último dia útil de janeiro. Tem algumas exceções, como essa turma aqui já votou, que eu acho que é 2015, mas 2012 não tem exceção. Então, eu vou também votar pelas conclusões por conta disso. Eu vou votar pelas conclusões, mas acompanho o relator. Ok. Gelson? Eu vou seguir o relator, presidente. Okay, obrigado. Mauritânia? Pelas conclusões, senhor presidente. Tá. Eu vou acompanhar o relator. Então, por unanimidade de voto negado por provimento ao recurso, os conselheiros, sendo que os conselheiros Paulo, Andréia e Mauritânia votaram pelas conclusões. Ricardo, vamos fazer o próximo item 85, Antônio Vieira. Recorrente. Ok. Vamos lá. Bom, trata-se, mais uma vez, de exclusão do regime do Simples Nacional. A exclusão foi motivada pelo fato de a interessada possuir débitos com exigibilidade não suspensa. A manifestação de inconformidade. A empresa alegou nulidade por ausência de motivação, nulidade por ofensas princípios de razoabilidade e proporcionalidade, violação ao devido processo legal, coação para pagamento de tributos, situação excepcional vivenciada pela empresa. Basicamente isso. A DRJ considerou improcedente baseada nos argumentos de que a observância do contraditório e ampla defesa e a presença de requisitos essenciais à validade do ato afastam a hipótese de ocorrência de nulidade, que a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, impede a pessoa jurídica de permanecer no Simples. Não compete à autoridade julgadora administrativa apreciar os questionamentos relacionados à inconstitucionalidade da lei tributária. Inconformada,
interessada apresentou recurso voluntário, onde, essencialmente, repete as alegações da manifestação de inconformidade. Acrescenta unicamente que, por meros R$ 17,10, foi excluída do refis, mas a exclusão, por conta desse valor, macula de nulidade o presente processo, na medida em que, com a sua volta àquele regime de parcelamento, todos os débitos estarão com a exigibilidade suspensa e não haverá óbice para os simples. Bom, posso seguir, né? Pode, Ricardo. O recurso é voluntário, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a interessada não apresentou qualquer argumento para contestar os fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na manifestação de inconformidade e acrescentou a alegação de que foi excluída do refis por meros R$ 17,10. E a sua volta àquele regime de parcelamento faz com que todos os débitos estejam com a exigibilidade suspensa. Nada obstante, essa alegação de que teria sido excluída do refis em função da inadimplência de valores ínfimos já foi devidamente rechaçada pela instância ACO, quando ficou constatado que os débitos motivadores da exclusão do Simples são bem expressivos e que, mesmo após o prazo de 30 dias para a apresentação da manifestação de inconformidade, persistia exatamente a mesma situação excludente. Aliás, em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do RICAF, autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta casa confirma e adota os seus fundamentos. É o que se propõe. Bom, eu aqui repito os fundamentos da decisão recorrida contra os argumentos que foram repetidos no recurso. São fundamentos basicamente ligados a questões de direito. Se os senhores quiserem, eu os leio. Caso contrário, eu passo batido e vou lá para o meu voto. Alguém vê a necessidade da leitura ou podemos ir para a conclusão do voto? Eu já passei o hoje. Eu dispenso, já li. Pode ir para o seu voto no final. Então, ok. Além disso, no que diz respeito ao pleito, para que se superem os parâmetros com base em princípios constitucionais, acrescente-se que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela lei e a competência desta casa está circunscrita aos aspectos legais dessa atuação. E aí eu reproduzo o artigo 62 do RICAF, com a súmula número 2, artigo 72 depois do RICAF. Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Dá para observar aqui, apenas para registrar, né, e deixar claro a parte final do voto da DRJ, né, Ricardo, que ele, no mérito, ele relaciona vários débitos realmente de valores significativos, né, débitos não previdenciários, débitos com simples. É uma lista até bem extensa que não se limita àqueles R$ 17,10 alegados. Justamente quando eu fiz a argumentação ali no começo, eu me referi a esses débitos. Uhum. Bem, então, o relator está afastando as preliminares de nulidade suscitada e negando provimento ao recurso. Paulo. Eu acompanho o relator. Gustavo. Com o relator. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Com o relator, presidente. Elcio. Também com o relator, presidente. Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Acompanho, então, por unanimidade de votos. Eu já dou acordo em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e em negar provimento ao recurso. Ricardo, tem muitos votos seus hoje. Se tiver cansado em algum momento aí, quiser, eu posso ler, tá? Obrigado, mas eu acho que hoje vai ser menos que ontem. Hoje está mais. Próximo item é seu ainda. Centro Educacional de Jaguariúna.
Vamos lá. Mais uma exclusão do regime do Simples Nacional. Nesse caso, temos uma exclusão que deu-se em virtude da empresa possuir os débitos previdenciários de números DEBCAD. Aí você tem vários números, né? 4 débitos, e ainda outros débitos fazendários, os 2 números aí, débitos estes todos inscritos na dívida ativa da União. Estes débitos encontram-se listados no anexo único do ato de exclusão e suas exigibilidades não se encontravam suspensas. Bom, na manifestação, a empresa alega em síntese que os débitos previdenciários são objetos de execução fiscal e que, nos autos, foi reconhecido por sentença judicial a decadência de parte das competências cobradas e determinada a apresentação de novas certidões para a continuidade da execução. E os DEBCADs a esses finais 873 e 251 foram completamente atingidas pela decadência. E o DEBCAD final 724 foi praticamente atingido pela decadência e o valor remanescente não pode ser parcelado, porque não pode ser desmembrado. O DEBCAD 787 foi parcelado. O débito fazendário final 622 foi parcelado. E que não foi possível parcelar o débito fazendário de número final 225. Bom, a DRJ considerou imprecedente a manifestação porque é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos sem exigibilidade suspensas. E cumpre esclarecer que essa decisão foi motivada com base em consultas aos sistemas internos da PGFN, nos quais constatou que, em 31/10/2016, quando expirou o prazo de 30 dias da ciência do ato de exclusão, os DEBCADs de número final 787 e 225 já estavam parcelados. O DEBCAD final 622 encontrava-se como devedor na situação ativa, com parcelamento simplificado, rescindido e ajuizamento deve ser a prosseguir. E os DEBCADs finais 873, 251 e 724 encontravam-se como devedores. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações da manifestação de inconformidade. Acrescenta, no entanto, que todos os débitos que estavam pendentes foram devidamente parcelados em 24 de maio de 2017. Afirma que não é justo e razoável ser penalizada, com a exclusão porque não parcelou débitos comprovadamente fulminados pela decadência e não ser possível parcelar os demais enquanto não fosse substituída a certidão de dívida ativa. É o relatório. Pode seguir com o voto. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a interessada alega que parte dos débitos ensejadores da sua exclusão do regime do Simples Nacional estavam fulminados pela decadência. Além disso, o DEBCAD de final 724 teria sido só parcialmente atingido pela decadência, de modo que o valor remanescente não pôde ser tempestivamente parcelado pela necessidade de desmembramento da certidão da dívida ativa. Nada obstante, a própria empresa reconhece que havia débitos que não se encontravam nesta situação. Quanto a estes últimos, é suficiente notar que o DEBCAD final 622 só foi, de fato, regularizado com um novo parcelamento, realizado em 24 de maio de 2017. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada até alegou que tal débito já estava parcelado. No entanto, a DRJ constatou que, quando expirou o prazo de 30 dias da ciência do ato de exclusão, ele se encontrava, na verdade, como devedor na situação ativa, com parcelamento simplificado, rescindido e ajuizamento a prosseguir. Conforme claramente fundamentado, informado no ato declaratório da exclusão, folhas 23, parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123, dispõe que os débitos que motivaram a exclusão do regime poderiam ter sido regularizados no prazo de 30 dias contados da ciência da comunicação da exclusão. Confira-se, então, esse parágrafo 2º. E foi com base no inciso 5º, acima mencionado, que se promoveu a exclusão. Destarte,
há permanência de débitos não regularizados no prazo de 30 dias da comunicação da exclusão, mesmo que se reconhecesse a decadência e o parcelamento tempestivo de alguns outros, não afastaria a rigidez do feito que inaugurou o presente litígio. A questão da decadência de alguns débitos para fim da sua cobrança, se pertinente, deve ser pleiteada em outro tipo de procedimento, e não neste que tem por escopo a exclusão do regime do Simples Nacional. Nada impede, entretanto, que o contribuinte pleiteie o retorno ao regime a partir do ano calendário subsequente àquele em que se deu a regularização, logicamente, se não incorreu em outras hipóteses impeditivas. Os argumentos que invocam princípios constitucionais, justiça e razoabilidade não podem lhe ocorrer nesta via, e aí eu reproduzo os artigos do RICAF e a súmula CAF número 2. Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ricardo, só para você, um alerta para você fazer uma correçãozinha na sua emenda, tem um verificado, faltou um izinho ali, o verificado. Às vezes passa batido na hora da revisão. Tá, pode deixar, estou corrigindo. Bem, então mais um caso de pendência de débitos, não comprovada a regularidade, o relator está negando provimento. Paulo? Com o relator. Gustavo? Com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. André? Acompanho o relator, presidente. Cléucio? Também sigo o relator. Mauritânia? Acompanho, presidente. Me acompanho, então. Esse item 86, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso. Mais um da relatoria do conselheiro Ricardo, Clima Comércio Limitada Recorrente. Também caso de exclusão. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Bom, mais uma exclusão, né? Exclusão do Simples Nacional. Já na contestação, a empresa alega que teria parcelado, exclusão por débitos também. Ela alega que teria parcelado os débitos vencidos do Simples e o débito inscrito em dívida ativa da União, além de ter pago a multa por atraso da DIRF de 6/10/2015. A ciência da exclusão ocorreu em 15 de setembro de 2015. Conforme extrato do sistema de vedações e exclusões do Simples, os débitos geradores do ADE foram a multa por atraso de entrega da DIRF de 3 de março de 2014, um débito em cobrança da PGFN através da inscrição de final 972, com valor consolidado de... Esse valor aqui é 1.720, eu acho. Mas o erro foi feito lá na própria DRJ. E os débitos de Simples Nacional dos períodos de apuração 1 a 5 de 2015. Então, temos dois débitos, né? dois tipos de débitos, de Simples, nesse período de 1 a 5, e esse que já estava em cobrança na PGFN, além do débito da multa por atraso de entrega, da DIRF. A DRJ não considerou imprecedente, porque mantém-se a exclusão, alegando que mantém-se a exclusão do Simples, motivada por débitos com a Fazenda Pública, quando tais débitos não foram pagos ou parcelados até 30 dias da ciência do ato de ADE que operou a exclusão. Cumpre esclarecer que o único motivo para a instância COR ter mantido a exclusão foi o fato de o pagamento dos acréscimos legais do débito da multa por atraso na entrega da DIRF, no valor de R$ 12,39, ter sido efetuado no dia 30 de 10 de 2015. Assim, tal parcela foi paga após a data de 15 de 10 de 2015, prevista com o termo final do prazo de 30 dias, estabelecido no parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123. Ou seja, aqueles outros débitos foram superadas as pendências, a questão da pendência. A única pendência impeditiva permanecia o artigo, essa multa por atraso aí. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, essencialmente, alega que ocorreu um erro por parte de sua contabilidade ao emitir a guia para pagamento da referida multa. A guia foi emitida para pagamento no prazo de 6 de outubro de 2015, sem os valores de acréscimo de multa e juros. Porém, tão logo constatado,
Estes foram imediatamente pagos em 30 de 10 de 2015. Ponto aqui. Pugna pelo princípio da insignificância no tratamento da pequena empresa, haja vista o pagamento do principal ter sido tempestivo. É o relatório. Posso prosseguir, né? Pode. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como visto, o litígio resume-se a decidir se o pagamento em atraso de meros R$ 12,39 a título de acréscimos moratórios do débito da multa por atraso na entrega de DIRF pode ser aceito para fim de cumprimento do requisito estabelecido no parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123, e aí eu reproduzo. Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime tivessem sido regularizados no prazo de 30 dias contados da ciência da comunicação da exclusão. A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 15 de 9 de 2015. Em sua manifestação de conformidade, a interessada alegou que efetuou o parcelamento e o pagamento de todos os débitos relacionados ao ato de exclusão dentro do referido prazo. A DRJ, entretanto, não concordou com a regularização do débito unicamente porque constatou que o pagamento da parcela de R$ 12,39, referente aos acréscimos de multa e juros de multa, por atraso na entrega da DIF, havia ocorrido em 30 de 10 de 2015, extrapolando, portanto, aqueles 30 dias. Ora, o equívoco apontado pela recorrente, a meu ver, é absolutamente excusável. Houve a intenção clara da regularização no sentido de acatar o prazo legal estabelecido pela norma. Nesse sentido, a interessada promoveu a adesão a parcelamento de alguns débitos que motivaram a exclusão e o próprio pagamento dos outros, folhas 8 a 16. Equivocou-se tão somente quanto aos R$ 12,39 referentes aos acréscimos legais da multa por atraso na entrega de DIRF. Nada obstante, o principal desta multa, no valor de R$ 397,06, foi paga em 6 de 10 de 2015, dentro do prazo, conforme folhas 15 e 16. Ademais, salvo o melhor juízo, a relação de débitos que acompanhou o ato de exclusão induzia o contribuinte ao erro, ao não indicar expressamente os acréscimos legais que deveriam ser incluídos, conforme folhas 8. Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei, apenas cometeu um erro absolutamente excusável acerca de acréscimos moratórios. Neste sentido, também o brilhante voto da conselheira Edeli Pereira Bessa, proferido no Acórdão 1101 e 103 ao tratado de caso semelhante. É o mesmo acórdão que tratou desses dois temas, tanto daquele do caso anterior e desse tema que eu estou trazendo aqui. Tanto é que eu reproduzo aqui a participação do conselheiro presidente Tadeu. E aqui, esse trecho aqui, que é o trecho que trata desse assunto. Observa-se que no termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, que o valor de R$ 500, que era o caso da multa, ele foi ali indicado como saldo devedor de débito referente ao período de apuração 2009. Não houve indicação da data de vencimento do débito ou referência ao seu valor original, permitindo a inferência de que naquele momento seria devido apenas o valor indicado como saldo devedor. Por sua vez, a folha 15 de lá daqueles autos, com o extrato de débitos mencionado pela recorrente, indicando que o valor original do débito seria igual ao valor de R$ 500, mas apontando seu vencimento em 29 de maio de 2009, consignando nota seguinte teor, abre aspas, saldo devedor, diferença entre valor original e valor pago, sem acréscimo moratório, juros e multa, fecha aspas. Ao final da linha indicativa do débito, há um link identificado como emitir DARF, em razão do qual a contribuinte assevera que lhe foi apresentado DARF de recolhimento sem os requerimentos. É a situação fática do caso anterior. Como se tratasse de um débito de tributo não recolhido, seria razoável presumir que a contribuinte não poderia desconhecer o cabimento do juro de mora em razão do ato de seu recolhimento. Contudo, trata-se de débito de multa por atraso na entrega de DCTF, não é o caso é DCTF. E é notório neste conselho a divergência quanto ao cabimento de juros de mora sobre tais valores. Razoável, portanto, admitir que o contribuinte de pequeno porte, isso aqui que eu acho importante, optante pelo Simples Nacional, desconhecesse a necessidade de acréscimo de juros, no caso de recolhimento de atraso de débito correspondente à multa. E depois eu acrescentei esse trecho aqui, porque teve um caso, acho que na sessão passada. Mais recentemente, esta própria turma, posto que por maioria, se pronunciou de forma equivalente. Veja nesse sentido a emenda do Acórdão 302/4619, resultante do voto vencedor do conselheiro Flávio, que foi mais ou menos um caso parecido.
acho que foi na sessão passada. Não vejo razão destarte para manter a exclusão do regime. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Me lembro, quando você começou a relatar, me lembrei desse caso da sessão passada. Você quem era o relator? Era André ou Paulo? Eu. Paulo. Então, aquela situação em que o débito da multa foi recolhido e sem o acréscimo dos juros, né? Então, o relator está aplicando aí um princípio de razoabilidade e significância e invocando, inclusive, precedentes, não só da nossa turma, como esse trazido da conselheira Edeli. Coincidentemente, eu nem me lembrava que tinha participado desse julgamento, mas esse mesmo acordo orientou esses dois votos. Estava rico esse acórdão da Edeli. Era a extinta turma 1101, foi lá atrás isso. Primeira turma, eu devo ter participado como suplente ainda na época. É provável. Paulo? Eu vou divergir do relator. Estava olhando o extrato lá, o termo de indeferimento, na folha 8, e lá é deixar ao contrário daquele outro processo da sessão passada. Ali está muito claro, valor do saldo devedor originário em reais, sem acréscimos legais. Então, assim, o contribuinte teria que ter recolhido com os acréscimos legais, né? Então, se não recolheu, o débito permanecia em aberto e eu voto por negar provimento ao recurso. Gustavo? O Paulinho no outro também estava assim, cara. O que me incomoda nesses casos é, por exemplo, a tela da PGFN, que está aí juntada, fala em débito de R$500. Bom, cara, aí o cara vai emitir o DARF e provavelmente deve ter saído sem acréscimo legal. A gente teve essa discussão na última sessão. Mas o contribuinte sabe que tem que apurar isso. Qual é a tela, Gustavo? Desculpa. Porque o débito é 397, não é 500. 397,06. Não, tá, desculpa. Eu olhei o de baixo aqui. Mas vale a mesma coisa. Aqui está 397 também, mas sem juros, tá? Não tem nenhuma informação adicional sobre juros, se eu não me engano. E só uma observação, né? O fato de dizer sem acréscimos legais não indica que ele deva acrescentar, incluir acréscimos legais. É uma observação, tudo bem, está sem acréscimo. Pode até para uma leitura de um outro jeito dizer, é sem acréscimo. É bem... Eu sou um cara, vocês sabem da minha rigidez em relação à observância da regra legal, mas me causa uma espécie absurda. O cara vai lá, regulariza o débito, que é R$397, fica R$12 para ele pagar, porque ele não... Tem uma passagem do livro do Humberto Ávila, que ele trata, inclusive dando exemplo sobre o Simples, da possibilidade de você se utilizar daquela figura que é própria do direito consuetudinário norte-americano em inglês, que é o... Importação de pezinhos de sofá, né? Oi? Importação de pezinhos de sofá. Exato, que é a defeasibility, né, que eles chamam, que você... A norma ela é tipificada, a hipótese é concretizada, mas em razões argumentativas propostas você afasta a aplicação da norma porque ela não atinge o fim que ela objetivo. Esse é um desses casos. Eu realmente vou acompanhar o relator aqui. Flávio? Presidente, acompanho o relator. Eu que fiz aqui esse voto que o Ricardo, inclusive, evocou numa decisão dele. Eu acho que o simples deixa de ser simples quando esse tipo de coisa acontece. A Receita acaba induzindo o contribuinte a erro. São R$12, assim, eu fico me questionando, será que o contribuinte queria deixar de recolher R$12 para ser excluído do simples? É claro que não. Há um nítido dessimplificação do que deveria ser simples. Então, tenho dúvidas que eu acompanho integralmente que foi colocado aí pelo relator. Obrigado, Flávio. Fala, Gustavo. Só para eu saber, o que eu vou ter nesse último caso, hein? Votei com você ou contra? Hein, Flávio?
verdade, eu não lembro. Você votou com a divergência, Gustavo. Votou com a divergência. Eu não estou sendo incoerente, não, né? Não. Eu não me lembro, Paulo. Não sei se o Paulo ficou sozinho nessa votação. O André acompanhou. Você acompanhou, né? Não, o André. Isso. Eu lembro que tinha um voto. Isso aí. O outro suplente. André. Então, eu vou manter a minha posição do último voto. Eu entendo que esse extrato leva ao contribuinte, a informação contida, ela é dúbia. O contribuinte pode se equivocar com base nela. Eu vou manter a minha posição e acompanho o relator. Glaucio. Presidente, eu também, da vez passada, acompanhei a divergência. Eu acho que nesses casos em que a documentação emitida pelo próprio poder público leva a essa dubiedade, é plausível que o contribuinte se confunda, e nesse caso remanesceu uma diferença irrisória. Eu também quero estudar melhor essa questão do valor em si, né? E eu vou acompanhar o relator. Mauritânia, que não participou da última discussão aqui, então a gente já tem esse precedente da reunião passada. Uhum. Eu acompanho o relator, mas não pelo valor irrisório, mas pela informação do documento do poder público que leva a uma confusão, né? Que leva que o contribuinte pode se confundir ali com a informação do extrato. Ok. De fato, que pese o valor, só um pouquinho, Flávio, o valor seja, né, até tenha sido realçado pelo Ricardo, mas ele foi forte aqui na questão do erro excusável mesmo em função do extrato. Fala, Flávio. Liga o microfone. Só para deixar claro que eu falei isso na última sessão. O meu problema aqui não são R$12, no outro caso, se eu não me engano, eram R$100, alguma coisa. O Paulo ainda levantou, se for 5 milhões você votaria? Não, votaria. O problema é na informação que é prestada pela Receita de forma a induzir a erro o contribuinte. Não é 12 nem R$1 milhão. É a forma em que o contribuinte confia na informação e quita o débito dele de acordo com a informação que lhe foi prestada. Eu trouxe aqui, Mauritânia, os R$12, porque é bem significativo, ou seja, é completamente irrisório, mas se fosse 5 milhões também provavelmente votaria da mesma forma. Tá? Gustavo. Eu acho que o importante aqui não é só o valor em conjunto com a informação, né? Você tem que tomar os dois parâmetros. Se o cara já sabia desde 5 anos atrás que ele devia R$10, mas não paga, ok, aí pune-se com a exclusão. O problema é o somatório das situações, das circunstâncias que formam esse contexto, né? O cara pagou, esqueceu de pagar, não atualizou induzido por erro, R$12. Aí realmente a gente puniria de forma muito drástica uma empresa que já tem uma capacidade econômica reduzida por conta de um erro excusável como apontado pelo Paulo. Ok. Eu só acrescentaria isso. Na verdade, se pensarmos na finalidade dessa norma, como é um regime, né, beneficiado, que o contribuinte mantenha-se regular, né, e o objetivo é excluir aqueles que são, recalcitrantes mesmo no pagamento. Nesse caso aí, ele efetuou uma regularização que pensou, me parece claro, assim, que pensou estar regularizando e não estava, né? Então tem uma grande convergência de fatores que demonstram que ele não é um contribuinte que estava disposto a burlar o sistema. É o que o faz em 15 dias após a quitação do débito no valor original. Eu também acompanho, mantendo os votos que já proferi nos 2 acordos mencionados como precedentes. Então, por maioria de votos, o colegiado dá provimento ao recurso, vencido o conselheiro Paulo. Gente, eu não estou conseguindo abrir o arquivo do
no próximo processo do Cleuso. Está dando o mesmo erro de ontem. E eu salvei ele na minha pasta, aqui no meu computador. Não consigo abrir. Alguém conseguiu abrir já? Só para... De repente ele recoloca o arquivo. Paulo, conseguiu, Paulo? Você que é o... Não está à frente aí das... Não, consegui não. Deu erro também? Sim. Deu erro? Eu copiei e colei para minha máquina e consegui. Eu também consegui, presidente. Ricardo, faz uma gentileza, coloca na sua pasta, então, para o pessoal, de repente, copiar de lá ou abrir a partir de lá. Ontem o Paulo fez isso, deu certo. Vou fazer agora. Coloquei agora. Abrir a partir da pasta T? Ninguém conseguiu? Coloquei na minha pasta T agora. Nem na pasta T, nem o que eu tinha copiado para minha pasta. Mas agora eu abri a partir do Ricardo aqui. Eu vou ver o que está acontecendo, porque aqui para mim aparece como o voto depositado na pasta T. Não, ele está depositado, só que na hora que a gente tenta abrir, ele dá um erro. Deixa eu ver se eu copiei ontem também, deixa eu ver, ou hoje, não sei. Comigo aconteceu a mesma coisa. No Cleuso parece que está corrompido o arquivo, deu a mesma mensagem de ontem, e eu consegui abrir a partir do que o Ricardo salvou. Eu abri normalmente, copiei e colei aqui na minha pasta. Eu não fiz isso de copiar e colar, já fui direto no do Ricardo, aí abriu, mas na pasta do Cleuso não está abrindo, não. Quer dizer, ninguém está conseguindo abrir na minha pasta, é isso? Eu não. Aí eu acho que tem que ver, viu, presidente, porque não sei mais o que fazer. Talvez o Serpro saiba resolver o problema. Deve ser alguma... Vamos ver se no final a gente faz uns testes aí depois. Eu copiei até de novo agora. Eu fui primeiro lá no do Cleuso e copiei de novo e não abri. Copiar o do Ricardo agora. Tem uns mistérios da informática que a gente... Não, quem diz que computação é ciência exata é um só lógica. Já existe psicólogo de computador, eu acho. Às vezes eu faço carinho no meu para ele funcionar. De computador não sei, mas de usuário de computador às vezes é necessário. A minha irmã se trata por computador. É o do Ricardo ali. Tem horas que é preciso mesmo. Vamos lá então, Cleuso? Vamos sim. Relatório. Bem, então é um caso de exclusão do Simples também. Clínica Odontológica doutora Cíntia Canesso, Limitada, ME. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da terceira turma da DRJ Rio de Janeiro 1, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte. O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional, motivada por débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do artigo 17.5 da Lei Complementar 123 de 2006. Conforme o termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, a empresa solicitou opção pelo Simples em 6 de janeiro de 2015, que foi indeferida em 9 de fevereiro de 2015, folha 4. Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente alega que teria pago o débito em data oportuna. Prossegue afirmando que, por um erro na DARF, mesmo que retificado antes da opção pelo Simples, ficou constatado ainda a existência de débitos. Eis a suma da impugnação da contribuinte no ponto específico. Diz a contribuinte: os débitos que originaram o indeferimento foram recolhidos em data oportuna, porém seu DARF foi elaborado com datas incorretas. Uma vez detectado o erro, foi solicitada a retificação de DARF conforme anexos em 10/12/2014, antes da data de solicitação de opção pelo Simples. A
Ainda, seguindo orientação da Agência da Receita Federal de Betim e buscando sanar a pendência desta opção, foi realizado pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, em 4/2/2015, conforme cópia anexa. Ao analisar o caso, a DRJ levantou a situação fiscal da contribuinte e identificou que, em 19/6/2015 e 15/9/2015, remanesciam débitos de IRPJ e contribuições sociais ao INSS, razão pela qual julgou improcedente a defesa. A empresa interpôs o recurso voluntário de folhas TAI, juntando documentos. O processo foi distribuído para a minha relatoria, este é o relatório. Pode ir ao voto. Bem, admissibilidade do recurso. O reconhecimento da tempestividade do presente recurso voluntário depende de análise detalhada. Até quando eu peguei esse caso aqui, conselheiros, a primeira leitura eu achei que era o caso de não conhecer do recurso pela intempestividade. Mas depois, analisando as datas em detalhe, eu percebi que é possível, sim, admiti-lo como tempestivo em razão do benefício da dúvida. Eu quero frisar esse ponto, a atenção de todos, para que nós consigamos aqui entender a situação. Conforme se verifica a folha 76, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em 19/2/2016, tendo protocolizado seu recurso em 30/3/2016, folha 78, o que, em princípio, pode ser considerado fora do prazo de 30 dias, conforme previsto no artigo 33. Diante do fato de não constar cópia do AR recebido, e considerando que o documento de folha 76 não traz a identificação da recorrente, deve-se admitir o benefício da dúvida em favor do contribuinte, aplicando-se a regra do artigo 23, parágrafo 2º, inciso 2, do decreto 7235, 72, que estabelece, aí eu reproduzo aquele dispositivo do artigo 23, e no parágrafo 2º diz o seguinte: considera-se feita a intimação, no caso do inciso 2, que é por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, 15 dias após a data da expedição da intimação. A intimação da decisão da DRJ está datada de 10/2/2016, folha 74, que caiu na quarta-feira de cinzas. A correspondência foi postada no dia 11/2/2016, folha 76. Contando-se 15 dias a partir de 12/2/16, sexta-feira, o prazo iniciou a contagem no dia 15/2/2016, segunda-feira, vencendo em 29/2/2016. Iniciando a contagem do prazo para o recurso, portanto, em 1/3/2016, de modo que o prazo para a interposição do recurso voluntário venceu em 30/3/2016, exatamente no dia do protocolo. Assim, em prol do benefício da dúvida e da ampla defesa, considero tempestivo o recurso. No mais, ele atende os outros requisitos. Fala, Paulo. As folhas 75 e 76 do processo. Na folha 75 constou o comprovante do envio, né, onde você vê o número do destinatário, vê o número do registro, né, o número do AR, e na folha 76 você tem o extrato de rastreamento, do sistema de rastreamento dos Correios, relativo a esse AR, onde está claro aí que o objeto foi entregue no dia 19 de fevereiro. Então, assim, eu não vejo dúvidas quanto a essa data da intimação ter ocorrido em 19 de fevereiro. Então, para mim, o recurso é intempestivo. O problema é se esse rastreamento do correio é a prova da lei, né? A prova da lei fala em AR. Né? Bom, Gustavo. Eu acho que se é um sistema oficial, acho que vale a pena. Assim, eu acho que
A gente já teve esse problema em outros casos, cara. Eu não me lembro qual foi a nossa solução. O problema é que esse rastreamento do correio, ele não traz a assinatura do documento. Né? Você não tem você tem que se fiar apenas na informação que ela, né, nem do próprio agente, mas a informação que é lançada no sistema dos correios. Né? Exatamente. Tem um detalhe que ele não traz a identificação, né, de quem efetivamente recebeu a identificação, nesse caso, a correspondência. Essa identificação aí tem um problema da súmula. Se ele foi endereçado para o endereço da empresa, há uma presunção de quem recebeu. Mas o documento nem isso diz, Gustavo. Ele só diz é como o Paulinho colocou, tem uma prova, a folha 75, dizendo que esse documento foi com o número de rastreamento foi encaminhado para a empresa. A minha preocupação não é essa, a minha preocupação é que o AR que faz a prova efetivamente. Então, o inciso 2, nesse caso, quando ele fala se omitida a data do recebimento, ele se aplicaria por falta do AR, talvez. Flávio. Só uma consideração, Paulo. Estou com dúvida, não tenho certeza aqui da conclusão, mas esse documento de folha 75 é uma planilha de Excel, que alguém digitou lá. E olha a dúvida. Eu peguei aquele código de rastreamento que está na planilha de Excel, não sei, deve ter sido produzido por alguém da Receita, e joguei no site dos Correios. E quando você joga esse número de rastreamento no site dos Correios, esse que está lá, copiei, colei, está aguardando postagem pelo remetente. Acho que isso aqui não faz prova nenhuma em favor da intempestividade, que eu quero dizer, porque o próprio site dos Correios não está dando essa informação que, a princípio, estaria confirmada lá na folha 76. Tem um tempo também decorrido, pode ser que já tenha... Isso que eu ia falar. Esse rastreamento só fica por 3 meses, tá? Esse documento da folha 75 é o documento de encaminhamento que a Receita encaminha para os Correios, né? Geralmente dentro do próprio prédio do Ministério da Fazenda tem um setor de... Tem endereço tem um endereço do destinatário? Tem endereço. Tem um malote, um setor de malote, né? Então há um encaminhamento da Receita para lá justamente por meio dessas eles chamam de remessa de postagem ou RM, alguma coisa, né? Mas é justamente esse formato que é um formato estabelecido pelos próprios Correios. Tá, mas aí, Paulo, assim, voltando à questão da dúvida, e aí quando o contribuinte junta para trazer alguma prova aqui para a gente, uma planilha de Excel, e a gente fala, não, isso aí nada, a mesma coisa. Ele traz lá o controle dele lá em Excel, e a gente fala, não, preciso da prova contábil, da prova fiscal. Vejam, esse documento de folha 75, ele não tem por quem foi recebido, tem expedido aqui, por Glaucia, Saorte, não sei o quê, mas confesso, assim, você está trazendo essa informação. Mas não tem uma assinatura, não tem um carimbo, não tem nada. Assinatura é eletrônica. Roseli. Cadê? Oi? Não tem. Nesse documento que eu abri aqui, pelo menos não tem nenhum tipo de assinatura eletrônica. Não, se você clicar no documento e clicar no izinho, você vê quem assinou. Né? E tem no rodapé, Flávio, cópia autenticada administrativamente. Mas é autenticação, isso aí não é assinatura. Consta a assinatura do agente que... tem aqui, falando fazendo o que o Paulo orientou, tem signatário Roseli Aparecida Cavalcante Macedo, mas, enfim, CPF dela aqui, BRF com Saorte. Difícil, né? Eu acho que o problema não está aí, cara. Aqui ele foi encaminhado, há uma presunção de veracidade da informação prestada pelo agente fiscal. O problema é só que a prova da entrega em si é uma tela do extrato dos Correios. Em casos passados, eu não vou me lembrar qual, eu desconsiderei essa prova, eu não considerei ela como efetiva. Para mim, era necessário o AR. E nós estamos chorando demais por uma questão que, no fim das contas, vai dar na... a lei fala em prova de recebimento, né? Eu não sei se a informação pedida pelo agente do Correio, por mais fé que se possa colocar, é uma prova de recebimento. É um indício de que foi recebido.
E mais, né? O agente do Correio pode atrasar um dia, estava com muito serviço. O Clécio colocou bem, essa informação não é a do agente que fez a entrega, já é uma transcrição do relatório do agente, né? Ou do próprio AR, sei lá, e sujeito a erros. Então, assim, eu acho que é uma dúvida razoável. Eu prefiro, nesse caso, por segurança até do processo, entender o prazo mais elástico, né? Porque também, vamos lá, até pelo que eu li do voto... Privilegia a ampla defesa aí, né? Pelo que eu li do voto do Cleucio aqui, se a gente não conhece desse recurso, a gente vai abrir margem para uma alegação de nulidade futura, e eu sempre primo pela estabilidade dos nossos processos. Bom, então vamos lá, conhecimento. Paulo? Eu voto por não conhecer o recurso. Não conhecer. Gustavo? Acompanho o relator e conheço. Flávio? Ricardo, desculpa. Só para colocar a minha opinião aqui também, que o despacho de encaminhamento da unidade de origem, a própria unidade de origem diz que atesta que, tendo em vista que não foi possível aferir a tempestividade do recurso voluntário, pois não foi encontrada documentação com a data da ciência do acordo de manifestação de conformidade, caminhando a desordem. Então, eu acho que a própria unidade de origem não está segura sobre o assunto e também acho que se dá o benefício da dúvida ao tribuinte. Eu acompanho a divergência. A divergência não, o relator nesse ponto. O Ricardo, nesse caso, é a manifestação de conformidade ou recurso voluntário? É o recurso. Recurso, né? Eu tô lendo o último despacho da... É o recurso, Ricardo. É sobre o recurso voluntário. Houve essa dúvida mesmo. No despacho fala que foi 19, Ricardo. Quem colocou isso aqui acho que eu estou vendo agora aqui, né? Verificar tempestividade. Presidente da primeira sessão do CARF, até. Eu não sei se foi tem o despacho. E o despacho da unidade de origem, né? Aí eu já não sei. O despacho da unidade de origem atesta que foi dia 19. O tal de Bruno Paulino aqui, que é da Desor Segap, né? CARF. Olha o CARF, esse despacho. Eu sei que os dois últimos despachos mencionam a questão da tempestividade. Eu acho que corre sim essa dúvida e eu acompanho os que estão favorecendo o contribuinte nessa situação. Presidente, Flávio. Mas eu acompanho o relator, presidente. E Andréa? Só um instantinho, senhor presidente, só estou olhando. Presidente, diante desse despacho que o Ricardo chamou a atenção aí, eu vou acompanhar o relator, tá? Porque assim, o próprio CARF suscitou essa dúvida. Ok. O próprio CARF está reconhecendo que a dúvida. Porque assim, a unidade, no despacho da unidade, ela atesta que foi dia 19. Sim. E que o prazo de interposição foi até o dia 22 de março. Né? Mas aí, quando chegou no CARF, o CARF suscita essa dúvida. Então, assim, de fato, para estabilizar o processo, né, eu acho que não vale a pena não se conhecer desse recurso. Ok. Ok, conheço também. Tomo conhecimento. Mauritânia? Com o relator, presidente. Me acompanha o relator, então podemos seguir com o voto. Bem, vencendo do recurso. Mérito. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão TRJ Rio de Janeiro 1, que, em síntese, manteve o termo de indeferimento do Simples Nacional porque, à época da opção, a recorrente teria débitos de contribuição social e de IRPJ com exigibilidade não suspensa. Nos termos do artigo 17.5 da Lei Complementar 123, isso é causa de indeferimento da opção. Na manifestação de inconformidade no recurso voluntário, a recorrente insiste que não havia débitos à época da opção, pois houve um erro na DARF que levou à causa da exclusão. No entanto, de acordo com o documento de folha 62, em 21 de janeiro de 2016, constava um débito de R$ 799 inscrito na dívida ativa da União
em 7/3 de 2014. As folhas 63 constam outro débito no valor de 665. O documento de folha 66 aponta outro débito inscrito na dívida ativa no valor de 1.480, inscrito em 7/3 de 2014. E as folhas 67 constam outro débito no valor de 1.233,84. Segundo a DRJ, tais débitos resultaram de inscrição na dívida ativa da União, em relação às quais foi acolhido parcialmente pedido de revisão de dívida inscrita, apresentado pela recorrente à PGFN, e que resultou no seguinte. E aqui vem a explicação, acho que vale a pena ler. A redução do valor da dívida ativa da União, final 853, que originalmente era composta por 2 débitos de CSLL, e tem primeiro de julho de 2012, valor de 684, e outro de abril de 2013, 2.220. Resultou do acolhimento do pedido de revisão do débito inscrito pela DRF Contagem Minas Gerais, que em 15 de nove de 2015 concluiu pela manutenção do débito de R$ 665, conforme folhas tais, do processo correspondente. A redução do valor da dívida ativa final 3451, que originariamente era composta por 2 débitos de RPJ, de julho de 2012, R$ 1.141, e um outro de R$ 1.233. Resultou do acolhimento do pedido de revisão do débito inscrito pela DRF Contagem, que, em 19/6 de 2015, concluiu pela manutenção do débito de R$ 1.233, conforme folha 78, do processo correspondente. Volto eu ao voto. Levando-se em consideração a data das inscrições na dívida ativa da União, 7/3 de 2014, infere-se que no momento da opção pelo Simples, isto é, em 6/1 de 2015, havia 2 débitos remanescentes em nome da recorrente, nos valores 665 e 1.233. De acordo com a documentação dos autos, o débito CSL, no valor de 684, e de RPJ, foram pagos em 30/8 de 2012. Entretanto, inexiste no processo prova da quitação dos débitos remanescentes informados pela DRF e que fizeram parte das razões de decidir da DRJ, conforme transcrito. Assim, para não prevalecer a conclusão a que chegou a instância recorrida, era ônus da recorrente refutar a existência de tais débitos remanescentes com argumentos claros e comprovando seu recolhimento, ou os motivos de sua inexistência, ou se estavam com exigibilidade suspensa à época da opção pelo Simples. No recurso voluntário, mesmo ciente dos motivos que geraram a exclusão da opção, a recorrente mantém praticamente os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, quais sejam a existência de um erro nas DARFs e suas respectivas retificações. O recurso voluntário se limitou a dizer o seguinte: eu reproduzo aqui o texto do recurso voluntário, é praticamente isso, e não ataca a situação desses débitos remanescentes. Não há no recurso voluntário uma opção de que os débitos remanescentes tenham sido quitados antes da opção ou que não existam. Diante do frágil contexto probatório e dos argumentos pouco esclarecedores da recorrente, não vejo como acolher o recurso, especialmente porque, depois de ciente da decisão recorrida, não esclarece suficientemente a situação dos mencionados débitos remanescentes, que datam, até prova em contrário, de período anterior à opção pelo Simples. A existência de débitos com a Fazenda Pública é óbice para a opção ao Simples Nacional, como prevê o artigo 17.5 da Lei Complementar 123, que nós conhecemos. Diante do exposto, reconheço do recurso e, no mérito, voto por negar provimento, mantendo a decisão recorrida integralmente. É o voto, presidente. Ok, obrigado, Pelso. Então, o relator está negando provimento no mérito pela não contestação dos débitos que levaram ao indeferimento da opção. Paulo? Com o relator. Gustavo? Relator.
Ricardo. Com o relator. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Com o relator. Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Eu vou acompanhar, então, o recurso, nesse caso, por unanimidade é conhecido. Eu vou registrar esse conhecimento, que normalmente a gente nem coloca essa parte, mas como teve essa discussão, né? Então, por unanimidade, é conhecer o recurso e, no mérito, e negar provimento ao recurso. Vamos para o último item. Item 90, drogaria Primora recorrente, relator Ricardo Marozzi. Ok, vamos lá. Peraí, presidente, 89 foi retirado de pauta? Foi julgado ontem, Gustavo. Não, nós antecipamos ele ontem à tarde. Ah, tá, desculpa. Eu não anotei o resultado, qual foi? Foi negado provimento por unanimidade. Ok, beleza, desculpa. Esse é o item que vamos julgar, o item 90. Bom, trata-se de uma exclusão do regime do Simples Nacional. A exclusão deu-se em virtude de a empresa possuir débito de multa e débitos de Simples Nacional, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. Na manifestação de inconformidade, ela defendeu em síntese que ocorreu prescrição dos débitos. O processo veio para julgamento, isso lá no RJ, porém, retornou em diligência para a delegacia a fim de que fossem anexados ao processo os débitos que ensejaram a emissão do ADR. Em atendimento à diligência, a delegacia deu ciência à empresa litigante do termo de intimação, número 25 de 2017, contendo a relação dos débitos geradores do ato declaratório da exclusão. Em face dessa ciência, a empresa interessada apresentou a nova manifestação, ratificando em síntese seu protesto anterior de que ocorreu a prescrição dos débitos motivadores do ato de exclusão. DJ considerou procedente, alegando que é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Formada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete que ocorreu a prescrição. Na verdade, desde a sua manifestação de conformidade, já argumentava que, dentre os débitos motivadores do ato de exclusão, aqueles concernentes aos meses de fevereiro de 2008 a setembro de 2010 não foram objeto de nenhuma causa de suspensão da exigibilidade até a data da sua primeira impugnação, 13 de outubro de 2015. Assim, entende que os correspondentes créditos tributários já estavam extintos pela prescrição. Reconhece, porém, que a unidade de origem rolou débitos com valores concernentes ao período de fevereiro de 2008 a julho de 2015. Por isso, pugna pelo reconhecimento dos débitos prescritos e pela emissão de uma nova relação dos demais débitos a fim de que possa regularizar a sua situação. Como a instância ACOR não se pronunciou sobre a prescrição, em sede preliminar, defende que houve nulidade da decisão recorrida. No mérito, continua pugnando pelo reconhecimento daquela prescrição, mesmo com a constatação de que o relatório da PGFN, juntado aos autos, aponte para a data da declaração dos débitos em 21 de fevereiro de 2015, ou que discorda pelo fato de ter apresentado as respectivas declarações mensais nos prazos legais. É o relatório, meu voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos da admissibilidade. Como relatado, a interessada pretende ver reconhecida a prescrição de parte dos débitos ensejadores da sua exclusão do regime do Simples Nacional. A partir daí, já reconhecendo a pertinência dos demais débitos, pede que se emita uma nova relação para sua regularização. Ora, independentemente de a decisão recorrida não ter expressamente se pronunciado sobre o assunto, importa perceber que a pretensão recursal não se sustenta, mesmo que se reconhecesse a ocorrência da prescrição invocada, porque não há dúvidas sobre a pertinência dos demais débitos. A própria recorrente reconhece isto. Portanto, não há razão para se declarar a nulidade da decisão recorrida quando seus fundamentos determinantes não poderiam ser superados
o pronunciamento preliminar reclamado. Conforme claramente fundamentado e informado no ato de declaratório de exclusão da folha 23, parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123, dispõe que os débitos que motivaram a exclusão do regime poderiam ter sido regularizados no prazo de 30 dias, contado da ciência da comunicação da exclusão. Eu repito aqui o parágrafo 2º desse artigo 31, e foi com base no 5º, acima mencionado, do artigo 17, se promoveu a exclusão, replico ele aqui. Destarte a permanência de débitos não regularizados no prazo de 30 dias da comunicação da exclusão, mesmo que se reconhecesse a prescrição de alguns outros, não afastaria de desde o feito que inaugurou o presente litígio. A questão da prescrição dos débitos para fins de sua cobrança, se pertinente, deve ser pleiteada em outro tipo de procedimento, e não neste, que tem por escopo a exclusão do regime do Simples Nacional. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Então, mais um caso de exclusão por débitos não afastados aí das premissas. Relator nega provimento. Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Eu só discordo da questão da prescrição, cara, porque o débito tem que ser exigível, né? E se eles estivessem de fato prescritos, tudo bem, existem outros débitos, ou seja, não vai impactar na minha conclusão. Mas se eles estivessem de fato prescritos, eu acho que nós teríamos que analisar isso sim. Mas como existem outros débitos para os quais não se aplica essa questão, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente. Ok. Flávio? Presidente, tendo visto essa colocação do Gustavo, eu também acompanho o relator pelas conclusões. Precisava estudar um pouco melhor essa questão da prescrição para ver se esse débito seria exigível ou não, mas, como ele bem colocou, não muda o resultado final. Eu acompanho o relator pelas conclusões. Acho que o Ricardo quer falar aí. Diga aí, Ricardo. Ricardo? É só para deixar claro, talvez você não tenha percebido, que esse não é o processo de cobrança do débito. E aí sim, eu acho que a prescrição tinha que ser... Esse é um processo de exclusão do Simples. Então, os motivos do Simples são vários débitos. Então, declarar a prescrição de um, eu acho que... E o Ricardo, na verdade, ele está afastando aqui o pedido do contribuinte de reconhecimento dessa prescrição em si, né? E ele não se manifesta nem a favor nem contra. Ele simplesmente diz que... Não, tudo bem, presidente, eu vou acompanhar sem ser pelas conclusões. Eu entendi a colocação. Aqui esse parágrafo é bem interessante. Dependendo do fato da decisão não ter expressamente pronunciado sobre o assunto, ele pode perceber que a pretensão não se sustenta. Mesmo que você reconhecesse a prescrição, não há dúvida sobre a permanência, a pertinência dos demais débitos. Então, assim, me parece que a razão é assim. Não. Se possível, então, presidente, muda aí, eu vou acompanhar integralmente sem ser pelas conclusões, por favor. Ok. Gustavo? Deixa eu só ler de novo. A questão da prescrição de débito para fins de sua cobrança, se pertinente, eu concordo. A explicação está bem posta. Pode tirar as minhas conclusões aí, presidente. Eu acompanho integralmente o relato. Ok. Andréa, né? Com o relator. Cléucio? Também acompanho integralmente o voto do relator. Mauritânia? Acompanho, presidente. Então, aqui tinha uma preliminar de nulidade, né, no voto, né? Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito de negar provimento. Não caberia a falar em nulidade, mas acho que ele colocou assim no recurso, então... Eu estou pegando baseado na sua conclusão. Eu até não percebi aqui se você chegou a analisar. Eu, quando relatei o recurso, eu falo em preliminar de prescrição. Então, eu acho que ele colocou assim no recurso. Mas daí não seria nulidade, né? Não quer deixar só como mérito essa questão? Ou deixar só voto negar provimento? Mas ele não alegou a nulidade pelo fato da DRJ não ter analisado a questão da prescrição? Eu acho que ele alegou sim, porque é assim que eu coloquei no meu voto, no meu relatório. Ele defende que houve nulidade da decisão, tá certo. Então, a preliminar de nulidade da decisão, né, que ele alega.
por ela não ter mencionado, discutido a prescrição. Ok, então eu vou só acrescentar que rejeitar a preliminar nulidade da decisão. Ok, Ricardo? Bem, com esse item 90, a gente encerra a pauta da sessão das 9 horas do dia 13. Fazer um intervalo, 10 minutos, e aí a gente inicia a pauta da sessão das 14 horas com uma pequena antecedência. Pode ser?